Hoje nós vamos falar porque algumas pessoas têm dificuldade no seu relacionamento de casal. Quais são as dinâmicas ocultas que às vezes estão interferindo aí no seu casamento, no seu relacionamento de casal? Por que às vezes o seu destino de casamento às vezes está tão truncada, tá tão difícil, tá tão ali dificultosa? Muitas vezes é porque muitas dinâmicas que estão por trás, bem escondidinhas, bem ocultas, e às vezes você não sabe o que está atuando aí dentro do seu casamento. Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu trouxe duas situações que às vezes vai acontecer aí dentro dos relacionamentos, pode estar atuando em você e você só não sabe. Por quê? Porque justamente ela é oculta. Se ela tivesse muito clara, muito aberta e visível, talvez você já teria resolvido alguns desses problemas aí, certo? Então, eu quero começar dizendo aqui, até fiz algumas anotações para a gente seguir um bom caminho e você ter um passo a passo para você entender essas questões aí no seu casamento. Uma das coisas de você não conseguir estar às vezes inteira, né, dentro do teu relacionamento aí com o teu parceiro, é porque às vezes você tem dificuldades, ou por não aceitar o destino relacional dos teus pais, ou às vezes até por não aceitar a dor deles. Então, sim, essas duas coisas interferem em você e no seu casamento. Mas Elisete, logo as questões dos meus pais, sim, isso é muito oculto, muito inconsciente que acontece conosco. Às vezes a gente tem certos movimentos que a gente não observa no dia a dia, mas isso afeta diretamente a nossa vida e o nosso casamento. E são essas dinâmicas ocultas que fazem com que às vezes você não esteja inteira, né, com uma postura bem adulta, bem inteira dentro do seu relacionamento de casal, e sim, interfere aí na sua relação. Elas são dinâmicas que afetam o seu próprio destino, de você seguir o seu próprio destino, seguir a própria necessidade de você dar os seus passos, de viver as suas questões, porque às vezes fica presa em destinos dos seus pais, ou por causa da dor deles, ou por causa do destino do relacionamento deles. Ficou ali, né, durante a infância, às vezes, crescendo, vendo um ambiente, às vezes, desconcertado, às vezes tomando a dor de algum deles, ou às vezes do pai, ou às vezes da mãe. Então vê esse destino, às vezes, difícil, ou às vezes vê a dor de um dos pais, só porque isso não é consciente na criança, mas a criança vê, ouve, assiste e principalmente sente. Tem muitas pessoas que dizem assim: Elisete, mas eu não lembro muito da minha infância, mas às vezes a sua memória racional, ela não lembra mesmo, mas às vezes está escondidinha e guardadinha, e essas são questões que afetam aí o seu relacionamento de casal. A outra dinâmica que às vezes você pode estar vivendo aí, é que você às vezes pode estar se colocando como grande aí dentro da relação dos seus pais, né? Você às vezes adota uma postura sem querer, sem perceber, de grandona aqui atrás dos seus pais, como se você cuidasse e protegesse o destino deles. E a outra forma é de estar ali tentando aliviar a dor deles, querendo cuidar, querendo, né, fazer um movimento para eles terem um pouco mais de paciência, um movimento às vezes para aliviar assim a dor deles. E nessas duas formas que eu falei aqui, ou grandona querendo cuidar deles, ou querendo aliviar a dor deles, das duas formas você sai da sua postura adulta sem querer, interfere aqui às vezes entre o relacionamento dos pais, querendo cuidar deles, aliviar a dor deles, e aí você fica sem conseguir viver um relacionamento bem inteira, bem focada, bem adulta. Aí as pessoas dizem assim: Elisete, mas eu sou adulta. Mas é claro que é. Às vezes a gente está muito no corpo do nosso adulto, mas aqui dentro de nós está uma criança bem ferida, bem preocupada e bem ocupada com o destino dos pais.
E esse, às vezes, é um movimento, né, da nossa criança, das nossas lembranças, de querer ajudar a amenizar aquela dor, né, do pai, da mãe, que estão vivendo ou um relacionamento difícil ou um destino aí difícil. Então, quando você se coloca nessa postura, sem saber conscientemente que é isso, mas faz esses movimentos, a gente diz que você está numa postura de salvar, né? Então, você está ocupada com o destino dos seus pais. Então, infelizmente, a gente fica meio que presa nisso e aí se ocupa com o destino alheio e não com o seu, né? Às vezes com o seu casamento, com o seu relacionamento, não segue adiante e aí fica presa, indisponível para essa relação que você pode viver de uma forma, às vezes, mais saudável, mais forte, mais sadia, certo? Então, você precisa olhar para esse lugar, assim, bem de adulta e dizer assim, ó, o que não está dando certo no meu relacionamento de casal? O que não está funcionando? Será que eu ainda estou apegada a um destino alheio? Talvez dos meus pais? Talvez por ter visto eles viver situações que você ficava entre papai e mamãe? Ficava tentando interferir ou ajudar ou querendo, né? Porque a criança sempre quer ver os pais juntos, mas às vezes via destinos difíceis, situações difíceis e acabava querendo intermediar sobre isso. Então, pega esse vídeo, pensa bem, dá uns pause aqui, analisa na sua história, no seu momento. Isso aqui é uma excelente ferramenta para você fazer uma pausa e pensar o que você viu, o que você ouviu, como você se sentiu, qual era o teu desejo, às vezes, lá na infância, ou mesmo como enquanto adolescente, crescendo, em que fase, às vezes, você viu algumas coisas que se sentiu um pouco preso, você continua se sentindo, às vezes, preso, com dificuldade de se relacionar bem, ou estar disponível para essa relação, para que essa relação possa fluir? Será que, às vezes, o erro ou as dificuldades acontecem apenas por causa do meu erro ou apenas por causa do erro do meu companheiro? Ou por causa das falhas, gafes ou dificuldades que o meu companheiro tem? Ou será que às vezes é as minhas falhas, as minhas dificuldades e a forma com que eu aprendi a viver também? São várias formas que às vezes a gente precisa se perguntar, se questionar, porque às vezes dentro desses questionamentos que a gente faz, a gente consegue voltar em alguma coisa que a gente ressignifique e consegue seguir adiante. Então, nesses casos de destinos difíceis, situações difíceis, relacionamentos difíceis, a gente vai olhar para algumas dinâmicas que às vezes estão ocultas, que no dia a dia da nossa vida, às vezes a gente não consegue observar, não consegue perceber e a gente às vezes não toma consciência mesmo para conseguir aí então tomar uma rota, um caminho diferente. Então, por isso eu deixo essas perguntas para você. Pensa aí, analisa aí, quem sabe você acha uma ponta bem importante para você conseguir já organizar alguma coisa. E se você não conseguir fazer esse movimento sozinha, você pode contar com profissionais